Bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um passa um horário para assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando um pouquinho aqui pra gente falar hoje sobre as crianças com autismo. E não se esqueça já de deixar seu joinha, de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse tema aí que chama tanta atenção de pais e mães, né? Porque o autista, ele não gosta de multidão, ele não gosta de muitos movimentos, multidões, né, gente? Cheio de lugares, muito barulho, ele não gosta. Mas você pode levar seu filho numa praça, você pode pegar ele e andar com ele, com o seu cachorro, que isso vai distraindo a criança autista. Não, só para não deixar ele dentro daquela casa ali, né? Só ali com vocês. Ele também tem que ver pessoas. Segundo tópico, os pais não terem medo de trocar de terapeuta, né? Se você está se sentindo inseguro com o seu terapeuta, não há problema nenhum você tomar a decisão de trocar de terapeuta. Às vezes até a criança em si não está se sentindo segura com o terapeuta. Então você pode trocar sim de terapeuta, você tem que ter a liberdade de trocar de terapeuta. Terceiro tópico é os pais nunca terem medo de ter contato com outros pais que passam pela mesma situação. Porque não é vergonha você conversar com outros pais, você falar que seu filho é autista. Quanto mais ideias e mais pessoas estiverem à sua volta, mais fácil vai ser você cuidar do seu filho com autismo. Então nunca tenha medo de conversar com outras pessoas, de trocar ideias com outros pais. Quarto tópico é questionar a tudo e a todos. Tem que questionar se falar que o seu filho... Tem muitas pessoas que acham que as crianças estão numa o que o de fora está passando. Ela simplesmente julga, fala que aquela criança não tem limites, aquela criança não tem regras e é porque é uma criança autista. Então não tenha medo de questionar. O quinto tópico é acreditar no potencial do seu filho. Você coloca ele para fazer atividades e ele não conclui aquela atividade, você coloca de novo, porque uma hora ele vai dar conta de concluir aquela atividade que você deu a ele. Então, sempre acredite no potencial dele. Fala, filho, você vai dar conta, é assim, não é assim. Então, nunca desacredite do potencial do seu filho. Sempre fale palavras positivas que vá deixar ele mais pra cima, não palavras que vão desanimar a criança autista mais ainda, né? O sexto tópico eu achei muito importante, que fala sobre repetir, persistir e nunca, jamais desistir da criança. Então, ele puxa um pouco do tópico 5, né? Então, quanto mais você insiste na criança, quanto mais você insiste naquela atividade, mais ela vai ter chances de ter o sucesso naquela atividade. Então, nunca, jamais desista, persiste sempre, fala para a criança repetir a atividade, mas nunca, gente, nunca desista, porque uma hora a criança vai conseguir. O tópico 7... também é muito importante. Não comparar seu filho com outra criança. Não é porque a minha criança é autista que a sua também é autista, mas que a minha faz coisas melhores do que a sua. Então não compara jamais, gente. Nunca, pais, mães, nunca compara seu filho com outra criança. Nenhuma criança, seja ela autista, seja ela normal, ela nunca vai ser igual a outra criança. Então não compare porque isso dói na criança, ela sente que ela está sendo comparada. Então nunca compare a sua criança a outra. O tópico 8 também chama muita atenção, porque nunca fale do seu filho se ele não estivesse ali. Isso é um erro grande dos pais. A criança está ali sentada do lado, ou está brincando, mas ela está escutando. Então, assim, muitos pais sentam do lado dos amigos e vão falar do filho. E o filho tá do lado ouvindo. E tá colocando tudo, processando
A criança está processando aquelas palavras todas na cabeça dela. Então nunca, gente, nunca fale do seu filho enquanto ele estiver perto. Isso é muito ruim. A criança absorve aquelas palavras que você está falando. O tópico 9 é não perder noites de sono pensando no futuro do seu filho. Porque, como se diz, nem a gente que não tem autismo consegue prever o nosso futuro. Quem dirá nós pais com a criança autista? A gente não consegue ver o nosso futuro. A gente vai conseguir ver lá na frente o futuro de uma criança. Não perca noites de sono pensando no futuro do seu filho, como vai ser. Pensa no agora. Tenta fazer tudo para ele agora, ajudar ele a crescer, ele a evoluir e não preocupar com o futuro da criança. O tópico 10 é levar a vida com mais leveza. Tem muitos pais sérios, muitos pais que não sentam para brincar com seus filhos. Vamos levar a vida com mais leveza. Às vezes seu filho pediu para brincar com você realmente tem muito trabalho para fazer, mas senta com ele à noite. Você não pode aquele momento, mas senta à noite, levar a vida com mais leveza, com mais paz. Participa mais das atividades do seu filho, que isso ajuda demais uma criança autista. O tópico 11 é nunca ter vergonha de pedir ajuda. Nunca. Seu filho com a idade de 2, 3 anos, você vê que ele tem muitos movimentos repetitivos, ele não consegue ir conversar. Então, se você vê que seu filho está brincando, movimentos repetitivos, com a mão, com o carrinho, ele só brinca sozinho, ele não fala as palavras corretas, não tenha vergonha de pedir ajuda, gente. Quanto mais cedo vocês pedirem ajuda, mais cedo vocês vão aprender a lidar com a criança autista. Então sempre peçam ajuda. Gente, a criança autista, ela não consegue assimilar frases, ela não consegue juntar palavras. Ela vê uma cena de um filme ou um livro que os pais lêem, ela consegue gravar aquela frase na mente, mas ela não consegue decifrar aquela frase inteira para os pais. A criança autista, ela não consegue olhar nos olhos dos pais e falar uma frase inteira. Então são com os carrinhos, com um certo brinquedo. Se está numa turminha de amigos, a criança não consegue brincar com as outras crianças. Ela quer no mundo